Quinto ano, hoje a tia veio dar aula para vocês sobre as transformações da matéria. Esse conteúdo se encontra na página 17 e 18 do nosso livro de ciências, tá? Então a tia vai explicar um pouco para vocês aqui o que está no nosso livro, até porque esse conteúdo já foi falado em sala de aula, estamos só revisando, tá? Se observarmos ao nosso redor, podemos perceber que muitos materiais têm sua estrutura modificada, ou seja, elas sofrem constantemente transformações de acordo com o ambiente que ela está, com o seu tempo de conservação. Então, ela vai se modificando ao decorrer do tempo, tá? Por exemplo, a caixinha de suco que amassamos, o arroz, quando a gente vai fazer o arroz, que ele muda de um estado mais consistente para aquele estado molinho, né? Que é quando está cozido. Então, aqui no nosso livro fala sobre esses exemplos. A água que vira gelo ao ser congelada. Então, os materiais vão se transformando de acordo, né, com o estado que ele está e onde ele se encontra. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria podem ser classificadas em física, transformações físicas e transformações químicas. Um resumo geral da transformação física, o que acontece? Por mais que ela mude de forma, de tamanho, a composição dela vai continuar sendo a mesma. É o que dá o exemplo aqui do nosso livro, quando nós rasgamos um papel. Quando nós rasgamos um papel, por mais que ele deixe de ser uma folha inteira e passe a ser pedacinhos de papel, a composição dele continua sendo a mesma de uma folha inteira, só muda o tamanho, a forma, tá? Outro exemplo aqui é o gelo. Se a gente colocar a água no congelador, ela passa a ser um gelo, né, um cubo de gelo, mas a transformação química não acontece, ela continua sendo água, só que congelada, né, num estado sólido. Um outro exemplo também aqui são os metais, como bronze, ferro, que são derretidos para se transformar em outros objetos. Já na transformação química, que está lá na página 17, quando se transforma em irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar, né, a ser o que era. E aqui tem alguns exemplos, como a latinha de refrigerante, né, que com o passar do tempo, exposta ao ar livre, à chuva, sol, calor, ela oxida, né, enferruja. E se a gente tentar transformar essa latinha em outra lata de refrigerante, não vamos conseguir, tá? Então, a transformação química é isso. Não tem como voltar ao que ela era antes. Aqui também dá o exemplo do pedaço de madeira. Quando queimamos aquela cinza, não tem como se transformar em um pedaço de madeira novamente. E também, né, os vegetais de origem orgânica, como restos de animal, folhas, frutos, sofrem transformações químicas com fungos, com ações de fungos e bactérias que alteram as suas características, tá? Isso é chamado de decomposição e não tem como também voltar ao que ela era antes. Por exemplo, se uma laranja apodrece, não tem como eu fazer essa laranja voltar ao normal, tá? Então esse conteúdo é esse, bem pequenininho, bem fácil de aprender. E aqui está a nossa atividade. Tá faltando uma alternativa que eu vou colocar daquele lado lá, tá? Atividade número 1. Explique como podemos perceber que a matéria sofreu alguma transformação. Vamos pular umas linhas para responder. Número 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa. Na natureza, podemos perceber que muitos materiais não modificam sua estrutura. Aí você vai marcar se é verdadeiro ou falso. Segunda alternativa. Faltando um tracinho. Há transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar ao que era antes. Isso é verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? Vocês vão marcar, tá?
Terceira e quarta alternativa. Os metais não sofrem com a ação de alguns fungos e bactérias e por isso apodrecem. Vou marcar verdadeiro ou falso. E última, algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo no livro de ciências, vamos estudar sobre a combustão, que se encontra na página 20 e 21 do nosso livro de ciências. O nosso livro começa dando exemplo da vela, tá? Quando ela sofre a ação, né, de ser queimada, de derreter o pavio, de derreter a cera, ela entra em combustão, tá? Então a combustão aqui no livro é basicamente isso. Quando um corpo, ao ser aquecido, se encontra num estado de combustão. Então, quando o corpo está aquecido, com fogo, né, com chamas, ele está em combustão. Aqui no livro fala de 3 tipos de elementos que são necessários para que a combustão aconteça, que é o combustível, o gás de oxigênio e o calor. O combustível pode ser madeira, carvão, né, algo para ser queimado. O gás de oxigênio, que precisa estar presente no ar para que a combustão aconteça, e o calor, né, o fogo, para dar início à combustão. A combustão, ela é uma reação química que promove a liberação do calor para o ambiente e tem o fogo como resultado, tá? Partindo da descoberta do fogo, o homem começou a provocar o fenômeno de combustão para iluminar, aquecer, preparar alimentos, movimentar máquinas, derreter e fundir metais. Então, quando nós estamos lá fazendo nossa comidinha, esquentando nosso café com leite, ou seja lá o que for, usando o fogão, aquela chama, né, ela está em estado de combustão, porque o gás da cozinha passa pelo caninho, né, como aqui também tem um exemplo, ó, e entra em combustão devido ao fogo, né, na hora de acender. Aqui dá um exemplo do que o homem utilizou, né, um fenômeno para utilização dos carros, né, as gasolinas. Quando a gasolina está em combustão, ela se queima e vira combustível para que os carros se movimentem, para os carros andarem por aí, tá bom? Aqui fala sobre os tipos de combustíveis. Acredita-se que foi por meio da observação dos fenômenos da natureza que o ser humano descobriu a força e o poder do fogo. Por exemplo, aqui fala sobre a queima das árvores que aconteciam antigamente devido aos raios. Então, os raios caíam nas árvores e provocavam incêndio, provocavam fogo. Então, foi daí que eles começaram a descobrir o fenômeno da combustão. Aqui, ó, tem até uma imagem representando o que eu acabei de explicar, tá? Os combustíveis podem ser classificados quando o seu estado físico é em sólido, líquido e gasoso. Nós já sabemos o que é estado sólido, líquido e gasoso, né? Sólido, tá dando exemplo da madeira, do carvão, da parafina, da pólvora, papel e etc, tá? Eles são usados para iluminar, aquecer, derreter e fundir metais. O estado líquido, petróleo, gasolina, óleo diesel, tudo que está, né, daquela forma mais líquida. O nome já diz, estado líquido está numa forma mais líquida. E o estado gasoso, como hidrogênio, gás de cozinha, que eles são usados nas residências, né, os gás de cozinhas, e restaurantes, indústrias e hospitais, tá? Então, esses são os 3 classificações, né, dos 3 combustíveis que são usados aí na combustão. Esse foi o conteúdo. Agora, a atividade está aqui no quadro, a tia vai ler para vocês. Depois vou deixar o vídeo rolando um pouquinho para vocês conseguirem copiar. Número 1. Classifique os combustíveis em sólido, líquido e gasoso. Então, vocês vão escrever. A madeira, ela está em estado sólido, líquido ou gasoso? Vamos escrever aqui na frente. Palha, está no estado sólido, líquido ou gasoso? Querosene, álcool, gás de cozinha, pólvora, gasolina e papel. Número 2.
Responda. A. Que elementos são necessários para que ocorra a combustão? Está lá na página 20. B. Como ocorre a combustão? Vocês vão ver lá no livrinho de vocês e vão responder, tá bom? Então é isso.